Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estiver acompanhando, então, essa transmissão em tempo real ou depois gravada. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é o yoga. A nossa agenda aqui vai perpassar, então, discutindo um pouquinho o que é yoga, como que o yoga saiu da Índia e chegou no Ocidente, e também alguns benefícios da prática do yoga. Então, como a gente vai falar sobre yoga, né, seguindo a tradição da Índia, quando vai se abordar um estudo, um tema teórico, a gente sempre começa com esse mantra, que é o mantra da paz, que está nesse texto aqui, um texto muito antigo, de mais de 2.500 anos, a Taittiriya Upanishad. E aqui, então, tem essas barras aqui, que é onde, mais ou menos, a gente dá uma pequena pausa. Então, o mantra é Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vadi Tamastuma Vidvisha Vahai Om Shanti 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 Hari Om. Então, esse mantra quer dizer que nós estejamos unidos e protegidos, que nós estejamos unidos e nutridos, que trabalhemos juntos com empenho e vigor, que progridamos juntos, que nosso conhecimento seja realizador, que não haja ódio algum entre nós. Om, que haja paz, paz, paz. Então, quem é o Adilson, né? Quem é este aqui que está fazendo essa apresentação, né? Então, coloquei aqui um pequeno histórico, né? Eu sou graduado em Engenharia Química aqui na UFO, de 1989 a 1993, com mestrado e doutorado pela Unicamp, com pós-doutorado na Dinamarca, em 2009. Eu fui professor durante 4 anos na UniOeste, no Paraná, e desde 2002 aqui na UFO. E fiz 2 formações como instrutor de yoga, a primeira no Instituto Visão Futura, em São Paulo, e a segunda, formação livre com a professora Laura Packer, em Joinville, que é uma segunda geração depois do professor Hermógenes, na mesma linha do professor Hermógenes. Então, aqui a pergunta é por que eu decidi fazer a formação em instrutor de yoga, né, com esse histórico aqui todo, dentro aí das engenharias, etc., né, e quais os benefícios que o yoga me trouxe e traz para a minha saúde física, emocional e mental. Né? Então, mais ou menos em torno aí de 2012, 2013, eu comecei a apresentar alguns sintomas de insônia e também algum princípio de depressão. E eu achei a época que eu estava em torno de 40 anos de idade, que eu estava muito novo para começar aí de freguês nos tarja pretas. Não que eu tenha algo contra os tarja pretas, eu sei a importância que ele tem para a saúde mental de inúmeras pessoas, mas eu, pessoalmente, Adilson, não queria ficar refém nessa altura do campeonato a esse tipo de medicamentos. E antes, se fosse necessário utilizá-los, tudo bem, não teria nenhum problema. Mas antes eu queria tentar outras abordagens que me dessem um pouco mais de flexibilidade. Então, foi por isso que eu fui procurar aí o yoga, meditação, etc. E, pelo menos para mim, tem funcionado, porque desde então não tenho apresentado mais sintomas depressivos, melhorei muito a questão da minha insônia, e 2 anos atrás eu comecei a apresentar problemas na coluna vertebral, um desgaste na coluna lombar, e o diagnóstico médico à época foi de fazer cirurgia de imediato, né, colocar um monte de parafusos e ferros na coluna vertebral. E eu, de novo, não, eu vou tentar outras abordagens antes de ir para essa solução da cirurgia. E daí foi entender o que estava se passando no meu corpo, e utilizando aí o conhecimento que eu já tinha como instrutor de yoga, então eu desenvolvi uma metodologia própria de exercícios que tem, então, também
me livrado da cirurgia e, ao mesmo tempo, livre de anti-inflamatórios e sem nenhuma dor no dia a dia. Então, apenas um depoimento pessoal, né? Depoimento pessoal não tem valor científico, mas serve para ilustrar, né, aí os benefícios, né? Então, no caso aí do yoga, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Quando a gente vai para a PubMed, que é a base de dados mais importante na área da saúde, né, então eu fui para esse portal e coloquei como palavra-chave yoga meta-análises, que os estudos de meta-análise são os mais importantes no campo da saúde. E a gente vê, então, que desde 2002 até 2024, né, nos últimos 12 anos, né, um crescimento exponencial em relação às publicações de meta-análise, né, que são as publicações mais importantes envolvendo o yoga, mostrando, então, que esse tema tem estado aí na agência dos pesquisadores aí mundiais, tentando entender exatamente o yoga aí, por exemplo, para tratar a ansiedade, né, o exemplo do primeiro artigo aqui, a primeira meta-análise, né, depressão, etc. Então, até por conta da incidência crescente desses males mentais, né, os males da sociedade moderna, né, e, no caso, por exemplo, dos antidepressivos, os medicamentos, as moléculas desenvolvidas, cada vez têm ficado menos eficientes, tem sido necessário aumentar a dosagem e com muitos efeitos colaterais. Por conta desse aumento de dosagem, é mesmo o uso contínuo dos antidepressivos. E as pessoas têm ficado mais resistentes, então tem havido um forte financiamento, principalmente no primeiro mundo, para procurar outras abordagens que não são as vias tradicionais aí para tentar manter aí a roda do capitalismo girando, né, e as pessoas numa condição pelo menos mínima para continuarem aí, né, como força de trabalho, né? Então, após esse breve histórico aí, essa breve introdução, né, partimos então para o nosso primeiro ponto aqui da agenda, né, que o objetivo então é responder a esta pergunta aqui, uma pergunta bastante complexa, vamos tentar respondê-la de alguma forma, né? O que é o yoga, ou o que é yoga, né? Quando a gente faz essa pergunta, na mente da maioria das pessoas vem imagens desse tipo aqui, mulheres lindas, maravilhosas, com corpos esculturais, aí fazendo poses profundamente instagramáveis, ou algo aí, uma posição mais meditativa, né? Ou seja, yoga para a gente hoje no Ocidente é sinônimo de prática física, sinônimo de prática hype, que está aí altamente instagramável, etc, né? Mas será que, de fato, yoga é só isso, né? Então, quando a gente vai às raízes, né, a palavra yoga, ela vem de uma raiz sânscrita, yug. Essa mesma raiz está nas palavras, por exemplo, jungir e jugo em português, já que o português veio do latim, e tanto o latim quanto o sânscrito são línguas indo-europeias, então há algumas semelhanças há entre essas línguas, né? Então, em português, jungir, né, jungir aparelho de bois, né? Então tinha lá a metodologia de jungir aparelho de bois para puxar o carro de bois, né? Uma palavra que é um arcaísmo hoje na língua portuguesa, mas ainda a gente vai encontrar por aí, né? Jugo, né? Tá uma palavra bastante presente aí, por exemplo, no Novo Testamento, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, são palavras que em português dá essa ideia de juntar, de unir, e que é o mesmo sentido que está na raiz sânscrita yugi, de onde veio yoga, que tem esse sentido, então, de atrelar, unir, juntar, atar, religar. O que, né? Se a gente fala atrelar, unir, pressupõe que a gente está unindo uma coisa a outra, né? Então, unir o que a que. Então, tradicionalmente, existem duas interpretações para essa união, para esse atrelamento, para essa junção. Então, na primeira interpretação, o yoga é a união, então, é a junção do ser individual, em sânscrito chamado de Jivatman, ao princípio supremo, Paramatman. Então, Atma aqui seria, então, essa essência, quando ela está individualizada, então, Jivatma, que seria mais parecido com a nossa condição aqui, Adilson, Pedro, Rubens, etc., e o Ser Supremo, Paramatma, então, um Atma
maior. Então, essa é a primeira interpretação do yoga, de unir essas duas coisas, né, que estão presentes em todos os seres, aí, mas, via de regras, elas estão desassociadas. Nós nos identificamos, eu me identifico com a personalidade Adilson, e dissociada de um princípio supremo. Então, uma das finalidades do yoga é jungir essas duas coisas. Numa segunda interpretação, yoga significa a coordenação, a unificação dos diferentes elementos do psiquismo humano, comparados a cavalos fogosos que serão domados e atrelados à mesma carroça. Então, aqui é uma metáfora que está numa das Upanishads, que a gente pode perceber que é um viés mais psicológico, aqui talvez um viés, a gente poderia interpretar, um viés um pouco mais teológico, não necessariamente podemos interpretar como sendo teológico, mas é uma possível interpretação, aqui já um viés mais psicológico. Então, nessa segunda interpretação, né, que utiliza essa metáfora, que também está presente aí em Platão, né, se eu não me engano, no Fedro, né, que tem uma metáfora semelhante a essa, né, da carruagem, né, e dos cavalos também, da parelha de cavalos, né, lá na planície do conhecimento, né. Então, essa Upanishad está fazendo referência a essa questão de que os elementos do psiquismo humano são comparados a cavalos fogosos, são, por exemplo, os nossos sentidos, a visão, a audição, todos os nossos sentidos são como cavalos fogosos que querem ter a sua própria direção. Então, aqui, os cavalos estão puxando a carroça, aqui tem o cocheiro e lá dentro tem o passageiro. Os cavalos veem aqui uma grama verde, uma relva extremamente apetitosa aqui, então o instinto deles é parar e comer essa relva deliciosa aqui. Não interessa para eles se o passageiro está atrasado, se ele tem hora para chegar, se essa relva está um pouco mais para cá, eles querem ir para lá, então não interessa o caminho que o passageiro quer fazer. Então, assim são os nossos sentidos cotidianamente, diuturnamente, estão nos puxando para todos os lados. O nosso eu verdadeiro é o passageiro que está dentro dessa carroça. E a nossa mente é um elemento, então, intermediário entre o eu verdadeiro e os sentidos, que é aqui o cocheiro. E é justamente a mente que deve manter o controle da parelha de cavalos, através aqui, então, das rédeas, e o cocheiro, né, a mente, a serviço do ser, porque também não adianta colocar aqui a carruagem a serviço do cocheiro, ele não sabe qual que é o propósito da viagem, ele apenas tem que seguir as instruções aqui do passageiro. Então, esse passageiro, que seria o nosso eu real, é que tem que estar no comando, tanto do cocheiro quanto dos sentidos. Então, o yoga é justamente a coordenação de todos esses elementos para permitir que a carruagem percorra o caminho que deve ser percorrido, minimizando as distrações e que ela não fique refém da mente, que é o cocheiro. Caso contrário, o cocheiro, a mente, né, vai sequestrar, por exemplo, o passageiro e levá-lo para onde ela quer e não para onde ele deveria ir, né? E aqui, então, a gente poderia fazer a pergunta, e esse passageiro aqui, né, esse ser, né, aqui cabe uma primeira distinção, porque na concepção do pensamento filosófico da Índia, esse ser não tem um eu atômico, como, por exemplo, na filosofia ocidental. Então, quando a gente fala aqui nessa união, né, então, se a gente vai pensar essa união do ser individual ao princípio supremo, isso já causa aqui vários problemas. Quer dizer, que visão que é essa? Uma visão dualista, não dualista? Na filosofia indiana não tem esse questionamento. Por quê? Porque esse eu não é um eu atômico, então daí já cai por terra todas as possíveis visões dualistas da questão filosófica. Justamente esse ato de atrelar, de unir, de juntar, que nós nos apossarmos da real natureza do ser. Por quê? Porque quando nós estamos controlados pelos sentidos ou pelo cocheiro,
pode dar-nos uma falsa ideia de separação. Então, os cavalos, por exemplo, veem outra parelha de cavalos e, não, eu sou distinto daquele de lá. O cocheiro vê outro cocheiro, não, eu sou distinto daquele de lá. Mas para a filosofia indiana, o passageiro não. Todos os passageiros é como se fossem cópias idênticas de si mesmo, uma única consciência que está onipresente em todas as carruagens. E um dos objetivos do yoga é justamente a gente sair da percepção de separação e nos apossar a essa percepção de união, de que tudo está conectado a tudo. Então, é algo que, segundo o yoga, já está presente em nós, mas como nós estamos sequestrados pela mente ou pelos sentidos, dá-nos uma ideia falsa de separação. E quando nós aquietamos a mente, ou seja, colocamos ela no seu devido lugar, a mesma coisa dos sentidos, nos seus devidos papéis, nós vamos reconhecer essa real natureza. Então, não é que os sentidos, não é que a mente não são reais, não é que eles não existem, é apenas que eles têm que desempenhar o papel para os papéis para os quais eles existem e não serem os donos da situação. Então, a gente pode dizer que yoga também, tanto é o objetivo final, ou seja, a instância última que temos que chegar, né, aqui o ponto final, quanto o método, quanto o caminho que vai permitir chegar nesse objetivo último. Então, já dá para a gente ver aí que essa ideia aí do senso comum, que a gente tem pelo menos, né, do que é yoga, talvez esteja um pouco distante dessas duas interpretações mais coerentes aí ao longo da história do yoga, né? Então, cabe nos fazer pergunta, mas como que a gente chegou nesse ponto aqui, né? Como que a gente saiu disso aqui e chegamos aqui, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, os caminhos do yoga. Para a filosofia indiana, o espírito humano ele é multifacetado, ele é complexo e ele ele pode se manifestar de diferentes formas. Então, haverá seres humanos que são mais volitivos. Então, para esses seres humanos mais voltados para a ação, que têm uma mente uma psique mais voltada para a ação, então indica-se um caminho de yoga chamado de karma yoga, yoga da ação, que vai trabalhar em ações altruístas, em ações práticas de auxiliar outras pessoas. Então, é um yoga que purifica a vontade, né? Através da ação mesmo, de colocar aí a mão na massa, né? Então, para um ser humano mais dinâmico, um ser humano que está sempre em movimento, que está sempre envolvido com uma coisa e com outra, que às vezes, para esse ser humano, é quase que impossível sentar, por exemplo, e ficar parado 10 minutos, 15 minutos, numa posição, por exemplo, mais meditativa ou mais introspectiva, né? Para aquele ser humano que é mais afetivo, né, mais dominado pelos afetos, pelas emoções, então há o caminho também, igual tem o caminho da ação, o caminho da devoção, que é chamado de Bhakti Yoga. É um caminho que purifica, então, a afetividade, direcionado, então, mais condizente para um ser humano mais emocional, né? Então, aqui a gente vai ter no Karma Yoga aí grandes, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá e outros grandes seres aí, né, que dedicaram a vida, por exemplo, a gente poderia falar uma vida de yoga, uma vida de Karma Yoga, né, uma vida em prol o serviço do próximo, um grande cientista aí procurando a cura para diversas doenças, ou um grande pensador levando, né, o seu pensamento aí, viajando, participando de várias ações em que ele tem que movimentar o aspecto da ação, né, para que o seu pensamento beneficie as pessoas. Aqui, por exemplo, a gente tem no Ocidente as abordagens, mesmo dentro do cristianismo, que são mais devocionais, da Índia chegando ao Ocidente, né, temos aí a tradição, por exemplo, dos Hare Krishnas, que são bastante devocionais, então trabalhando esta forma de yoga, chamada de Bhakti Yoga, né. Para o ser humano que tem uma característica mais cognitiva, né, nós temos a Jnana Yoga, né.
Então, aqui a pronúncia é Nana Yoga, que é uma yoga voltada mais para o intelecto, então uma yoga aí mais próxima do que é a filosofia, por exemplo, do Ocidente, né, do estudo dos textos, da reflexão sobre esses estudos, da discussão em relação a esses estudos, né, então o Vedanta, por exemplo, que é uma escola dentro da filosofia indiana, e se insere aqui dentro da Nana Yoga, então aquela yoga para aquelas pessoas que têm uma característica mais intelectual, né. E quando a gente junta essas três formas de yoga, junto com técnicas meditativas, a gente tem então o que se chama de Raja Yoga, então que combina todos esses aspectos, e por isso aí o epíteto, né, de yoga real. A palavra Raja em sânscrito significa real, e essa palavra também está em português, né, aí em Marajá, né, em português já virou Marajá, né, Raja, mas em português, em sânscrito, Raja significa rei, uma pessoa, um potentado, né, uma pessoa que detém poder, né? Maha em sânscrito é grande, né? Mahatma Gandhi, né? Atma seria o princípio espiritual que está presente no ser. Maha é grande, então Mahatma grande é aquela grande alma, né? Marajá, então, aquele grande rei, né? E para as pessoas, então, que querem priorizar o seu aspecto mais físico e mais energético, né, um aspecto mais sinestésico, né, nós temos o Hatha Yoga. Então, o Hatha Yoga vai trabalhar mais essa questão física e mais energética. Então, quando a gente mostra essas fotos aqui, então já dá para a gente perceber que essas práticas aqui de yoga estão mais próximas de Hatha Yoga, e não de Karma Yoga, não de Bhakti, não de Nana, embora aspectos de Karma Yoga, da ação, da devoção, do estudo e do conhecimento e da meditação também possam estar presentes no Hatha, mas geralmente não vai ser a parte principal, vai ser uma parte mais secundária, mais acessória. O principal, o cerne da prática de Hatha Yoga é trabalhar o corpo físico e o corpo energético nas suas diversas técnicas, né? Então, já dá para a gente perceber dessas diversas formas de yoga, aqui a gente está falando mais próximo de Hatha Yoga e não das outras formas de yoga. Se a gente comparar, então, o que a gente tem aí de senso comum de yoga no Ocidente, que então geralmente envolve práticas, posturas, asana, e exercícios respiratórios, que trabalha esse aspecto aqui mais energético, então a gente tem esse retrato. Mas ainda hoje na Índia rural, apenas ainda rural, porque nas metrópoles já estão completamente ocidentalizadas, yoga também já virou isso aqui. Na Índia rural, yoga ainda é isso aqui, são técnicas meditativas. Então, até meados do século XIX, quando se falava em yoga na Índia, yoga era sinônimo de técnicas respiratórias. Hoje, nas grandes metrópoles e no Ocidente, yoga virou sinônimo de postura, de asana e um pouquinho de técnicas respiratórias. Mas, se a gente voltar no tempo, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 2500 atrás, yoga era técnica meditativa. Então, a pergunta é, como que a gente saiu de yoga como sendo técnicas meditativas, que ainda é o yoga que se encontra na Índia rural, e chegamos nesse yoga mais físico, nesse yoga mais postural? Então, é o nosso próximo tópico aqui de conversa, né? Mas antes da gente iniciá-lo, então a gente vai resumir até esse ponto aqui, colocamos aí alguns conceitos de yoga, né? E poderíamos dizer, então, que yoga é a integração, então, de aspectos físicos, mentais e espirituais para alcançar o equilíbrio, né? Então, a gente vê que essa definição aqui também está concorde com aquela lá de unir o Jivatma, o ser individual, com o Paramatma, ou de equilibrar, ou de coordenar os diversos elementos do psiquismo humano, que cada um quer, às vezes, puxar numa direção, coordenar todos esses princípios, né? Se a gente pega, por exemplo, hoje aí estamos vivendo uma nova forma de epidemia, né, de transtornos mentais, de ansiedade, etc., gerado pelo excesso de estímulo que a gente tem nas redes sociais e em todas as formas aí que o celular nos sequestra, né? Não
só o celular, mas também o computador, etc. Então, a nossa mente, a todo momento, está sendo puxada para todos os lados. São inúmeros estímulos que é a forma em que as big techs, né, as grandes corporações, aí com auxílio de psicólogos que entendem profundamente da mente humana, são técnicas, então, que desenvolveram e implementaram isso na forma de algoritmos para sequestrar a nossa atenção, de preferência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque assim eles conseguem entender melhor quem cada um é para vender um produto cada vez mais customizado, cada vez mais apelativo para aquela pessoa, né? Isso tem nos gerado aí várias consequências, né? Porque é uma mudança muito drástica na psique humana, num curto espaço de tempo. Lembrando aí que por centenas e milhares de anos nós não tínhamos esse excesso de estímulos, né? Vamos pensar que até meados aí do século XIX, início do século XX, né, até antes da invenção da indústria fonográfica, uma pessoa, talvez, se ela tivesse algum recurso, ela ouviria 2 sinfonias durante toda a sua vida. Hoje a gente está aí diuturnamente exposto, por exemplo, à música, de todas as formas, né? Não estou dizendo que isso é ruim, estou dizendo que nós temos um excesso de estímulos hoje que nunca tivemos na história humana. E isso é muito, muito recente. O nosso cérebro e o nosso corpo, o nosso sistema de resposta, né, o nosso sistema límbico, o nosso sistema adrenal, não está preparado para isso, para esse estímulo constante, né? Ele está preparado para a gente ter um desafio, como, por exemplo, estar passeando pela savana, se ver de frente a um leão, você ter aquele estímulo para lutar ou fugir, mas logo em seguida você chegar na sua caverna, na sua cabana, na sua tribo e descansar e permitir que os níveis de adrenalina e cortisol retornem aos seus níveis basais. Hoje não, hoje nós estamos 24 horas por dia liberando adrenalina e cortisol, e claro que isso vai nos pedir um preço alto, que é o preço aí da saúde física e mental que a gente está pagando, né? Então, o yoga é um convite para a gente reavaliar todas essas coisas e voltar à nossa real natureza. Aquele passageiro que está lá na carroça e não ficar refém dos cavalos e nem do cocheiro, né? Então, nós falamos que o objetivo é a gente verificar, né, como que a gente saiu desse sinônimo aqui de yoga, chegamos nesse ponto aqui, que é, então, esse breve histórico do yoga, né? Então, se a gente volta lá para a Índia, lá em torno de 1500 a.C., né? Então a gente está falando aí de coisas de 2.500 anos atrás, né? Bastante tempo atrás, né? 1.500 anos antes de Cristo, né? A gente, no Ocidente, a gente tinha ainda um processo civilizatório muito mais incipiente, né? Talvez aí se a gente pegar pelo menos que a gente tem melhor registro aí, né, somente em torno aí de 500 antes de Cristo, que a gente vai ter ali o florescer do pensamento grego, né, talvez aí atingindo ali o seu apogeu. Então, 1000 anos atrás, na Índia, já estavam se apresentando ideias extremamente profundas, mas ainda essas ideias revestidas, ou às vezes diluídas na forma de rituais, nas formas religiosas. Então, a gente tem aí, nesse período, o surgimento desses textos, aqui, grandes textos aí do chamado período pré-clássico da Índia, né? O Rig Veda, o Ayurveda, o Samaveda, o Atharva Veda, que, como eu disse, então, são textos que a maior parte ainda é descrição de rituais, mas ali, às vezes de forma diluída em um ponto ou outro, já tinha apresentações filosóficas, etc., e esses entendimentos mais sutis, eles vão se aprimorando ao longo do tempo, eles vão ganhando mais relevância ao longo do tempo, até que em torno de 500 a.C., a gente já tem aí em torno de 500 a composição das Upanishads, que são desenvolvimentos filosóficos mais aprimorados de sementes que já estavam aqui nos Vedas, e também, por exemplo, a Bhagavad Gita, né, um texto aí extremamente importante no pensamento indiano, né, o célebre diálogo entre Krishna e Arjuna, que vai apresentar aí vários conceitos do yoga, vários caminhos do yoga, né, o yoga da ação, o yoga da devoção,
yoga do conhecimento, já estão todos descritos aqui 500 a.C., esses vários caminhos, esse entendimento da psique humana, que a psique humana tem diversos aspectos, e todos esses aspectos devem ser acolhidos, e cada pessoa, então, trabalhada de acordo com aquilo que ela apresenta, seja partindo do que ela tem e utilizando as ferramentas mais adequadas para aquela psique. E aí entramos na era cristã, então a gente entra no período chamado período clássico do yoga, e aqui em torno, então, do ano 500 depois de Cristo, a gente tem a escrita desse texto aqui, que são os Yoga Sutras de Patanjali. Então, Patanjali é o compilador. É consenso hoje entre os pesquisadores que ele apenas compilou conhecimentos anteriores a ele. Então, esse conhecimento foi compilado na forma de frases muito curtas, então são sutras, e são sutras, então, do yoga, semelhante à metafísica de Aristóteles, né? São frases muito curtas, sintéticas, e que o objetivo desses sutras era que as pessoas, os professores, o memorizassem, e eles eram, então, o fio condutor que iria auxiliar esse professor ao longo da sua exposição, tal qual a metafísica de Aristóteles. Então, era apenas as ideias sintéticas que ele deveria memorizar, e a partir delas, então, ele iria interpolar esse texto com as suas explicações para os discípulos. Esse texto ainda é extremamente importante até hoje, traz uma descrição psicológica, uma descrição mais psicológica da mente humana extremamente sofisticada, ainda é um texto que traz muita contribuição, e esse texto, então, apresenta o yoga como uma escola filosófica, e o yoga ao lado do Vedanta, ao lado de outras escolas filosóficas, a partir, então, aí mais ou menos do ano 500, passa-se, então, uma escola filosófica clássica na Índia, muito por conta desse texto aqui. E muito posteriormente, só mais ou menos em torno do ano 1000, é que a gente vai ter o surgimento, por exemplo, do Hatha Yoga, que são essas formas de yoga mais fisicalizadas, que trabalham mais o corpo. Mas antes de a gente falar sobre elas, né, então, um pouquinho sobre os Yoga Sutras de Patanjali, né, que a gente tem uma das traduções para o português. Então, aqui, Patanjali, ele apresenta um yoga de 8 partes, ou de 8 membros. Então, 8 em sânscrito é ashta, anga é membro ou parte, então é o yoga das 8 etapas, ou 8 partes, ou 8 membros. Essas etapas, elas não são sequenciais, aqui é apenas uma divisão didática, então não é que tem que cumprir a primeira para passar a segunda. Pode adotar-se essa sistemática, mas não necessariamente. Não, as etapas podem ser conduzidas simultaneamente e também de modo em espiral. Por quê? Porque pode-se chegar às etapas últimas e voltar às primeiras e aprimorá-las, e assim sucessivamente no aspecto de espiral. Mas, enfim, ele apresenta, então, um resumo do yoga, do caminho do yoga, em 8 partes, em que a primeira parte são chamados yamas, ou as regras ou códigos de conduta social. Então, ele apresenta 5 regras ou códigos de conduta de como que o seguidor do yoga, ou do estudante, ou do discípulo do yoga, deveria, então, iniciar a sua prática. Esse aqui é o compromisso com relação ao mundo, com relação ao outro. Então, o primeiro compromisso que ele teria que ter é o compromisso da não agressão, da não violência. Depois, o compromisso da autenticidade, de sempre trabalhar com a verdade. Não roubar, a prática de uma vida espiritualmente regrada, e não cobiçar aquilo que não lhe pertence. Então, a gente vê aí alguns princípios éticos, né, de relação do aspirante com o mundo. Alguns desses princípios estão presentes aqui nas religiões aí abraâmicas, né, mostrando que eram princípios aí universais, né, porque são regras de boa conduta, né, de um ente com o seu entorno, e isso vale em qualquer lugar, em circunstância, né, e tempo. O segundo anga, então, são chamados de niyamas, são as auto-observâncias. Agora, se aqui era o compromisso com o outro, com a sociedade, aqui é o compromisso comigo mesmo, com si mesmo. Então, o compromisso com a limpeza em todas as suas formas, com o contentamento,
com práticas chamadas de tapas em sânscrito, que a gente pode traduzir como sendo tapas como sendo sacrifício, austeridades, um empenho, de colocar um certo empenho. Busca do saber interior, ou de autoinvestigação, aqui Platão, né, um mestre nessa busca do saber interior aqui na filosofia ocidental, né, e entrega ao Ishvara. Na filosofia indiana, Ishvara significa a nossa divindade interior, significa o nosso Deus interior. É a parcela divina que habita cada um dos seres, cada um de nós. Também podemos traduzir isso como sendo um propósito pessoal maior, né? Algo que transcende o nosso eu ordinário, que também poderia ser uma possível interpretação a esse que é essa divindade pessoal, né? O terceiro anga para Patanjali são os asanas. Asana em sânscrito literalmente significa assento. Por quê? Porque nessa época a prática física era simplesmente ficar sentado, tal qual esse senhorzinho que a gente está vendo aqui. Então, até Patanjali, a asana, postura, significava apenas isso aqui. Várias formas de ficar sentado. E nada disso aqui. Muito possivelmente é que vai ganhar também essa conotação. Depois nós temos o quarto anga, pranayama, que poderíamos traduzir como controle ou extensão da respiração. Então, se aqui o objetivo é dar estabilidade ao corpo físico, aqui é dar estabilidade à parte energética do nosso corpo. Porque se a gente tiver com muita energia ou com muito déficit de energia, a gente não consegue, mesmo numa posição sentada estável, não consegue avançar nas etapas posteriores, com muita energia, a pessoa vai ficar muito inquieta, a mente muito agitada, ou falta de energia, ela vai ficar muito prostrada, vai ficar sem um tônus mental suficiente para desempenhar as demais etapas aqui. Então, até aqui são compromissos com o mundo, compromisso comigo mesmo, trazer uma certa estabilidade com o corpo, trazer uma estabilidade energética, e agora começam as práticas mais internas, as práticas mais subjetivas. Então, o quinto anga é chamado de pratyahara, que é o recolhimento, que é uma transição entre o mundo externo e o mundo interno. Recolhimento de quê? Dos sentidos. Aqueles cavalos fogosos que querem sempre ir em todas as direções, que querem sempre terem autonomia, aqui a gente começa a recolher esses sentidos, começa a acalmar esses cavalos, começa a domá-los. Para entrar, então, em 3 etapas, que na verdade é uma única, mas é dividida aqui para fins meramente didáticos, que são as etapas de Dharana, Dhyana e Samadhi, que a gente poderia, a grosso modo, chamar de meditação, como um todo aqui. Então, vamos supor que eu sento numa posição estável, eu faço uma prática respiratória para ajudar a acalmar a minha mente, para estabilizar a minha energia, e daí eu começo a focar a minha atenção apenas na respiração. Então, eu começo a fazer um exercício de fixação ou de concentração. Então, o cocheiro da carruagem, a mente, a todo momento ele quer sair, ele quer lembrar do passado, quer projetar-se no futuro. Então, cada vez que isso acontece, eu volto para simplesmente contemplar, prestar atenção na respiração. No início vai ser muito difícil, por quê? Porque o cocheiro ele está acostumado a controlar a carruagem. E do momento em que o condutor começa a querer ter autonomia sobre o cocheiro se rebela, então ele quer continuar a ter a sua autonomia. Mas aos poucos, ele vai tomando gosto desse exercício, de se fixar num único objeto, por exemplo, a respiração. Daí, quando ele já consegue fixar nesse objeto um período de tempo maior, sem se distrair pelos sentidos, sem se distrair pelos cavalos, a gente diz que entrou em meditação. Então, aí existem aí números, né, podemos dizer, cabalísticos, aí, segundo aí, o conhecimento indiano, né? Se você fica 12 vezes o tempo da fixação, pode-se dizer que você entrou em meditação. Se você ficou 12 vezes mais o tempo da meditação, você entrou, então, em samadhi. Samadhi, então, é quando todos os sentidos eles se dissolveram, exceto aquele, porventura, que você está usando como objeto de meditação.
Então, por exemplo, no exemplo que eu dei, né, da respiração, eu entro em samadhi quando tudo mais desaparece e a única coisa que fica na minha percepção, na minha tela mental, é a respiração. E o objeto da meditação não necessariamente pode ser uma questão física, como se a respiração. Pode ser, por exemplo, a imagem de uma deidade, pode ser uma visualização interna. Então, quando a pessoa se absorve completamente no objeto da meditação, isso então chama-se samadhi, ou consciência meditativa, e daí a gente diz então que ocorre a união do eu individual com o eu universal, que era uma daquelas duas definições que a gente falou lá no início de yoga, né? Então, esse estado de samadhi aqui, ó, nós encontramos, todos nós temos essa experiência aqui no nosso dia a dia, mostrando que isso é possível de ser alcançado, não é algo que a gente precisa ir para os Himalaias, não é algo que eu preciso ir para uma caverna, fazer práticas de austeridade muito severas, porque todos nós, em estado de sono profundo, todos nós, em sono profundo, os nossos sentidos deixam de existir. Em sono profundo, ninguém está consciente, se tivesse consciente, estava em vigília, não estava em sono profundo. Só que nós, ao acordarmos, nós não lembramos da experiência que nós tivemos em sono profundo. O que é o samadhi? É a mesma experiência, segundo quem já esteve em samadhi, eu nunca estive, então estou aqui relatando o relato de terceiro e acreditando nesse relato. Quando se experimenta o estado de samadhi, é a mesma experiência de sono profundo, só que consciente. Essa é a diferença. E assim como quando nós acordamos de uma noite de sono profundo, nós acordamos extremamente revigorados, porque em sono profundo, segundo o yoga, nós entramos em contato com o nosso eu verdadeiro. Isso é automático, a natureza já colocou isso já de série, né? Nós já viemos de série com essa capacidade em nós. E é justamente esse contato com esse eu verdadeiro nosso que nos reabastece noite após noite. E quando a gente tem uma noite mal dormida, em que a gente não tem um sono profundo, que a gente fica no sono REM, no sono agitado, ou nas formas superficiais de sono, é aquela noite que a gente acorda no outro dia, aí no linguajar comum, né, um bagaço, né? A gente acorda sem que haja uma reparação física, nem mental, e nem qualquer outro tipo de reparação. Então, por que o estado de samadhi no yoga é um estado tão desejado? Porque esse estado de nos conectarmos com o eu verdadeiro, mantendo a vigília e não em estado profundo, é um estado que traz um estado de bem-aventurança, de completude, de paz, ou de qualquer outro adjetivo que a gente poderia colocar aí, que todo ser humano almeja e que podemos atingir, então, em Patanjali, trabalhando esses 7 pontos anteriores aqui. Claro que não é uma coisa que ocorre do dia para a noite, né? É um caminho, é uma disciplina, né? Mas, como diz o adágio chinês, né? Um caminho de 1 milhão de passos sempre começa com o primeiro passo, né? Então, em Patanjali, a gente tem asana, é apenas uma postura sentada, e é assim que a gente vai ver retratada aí na iconografia, né? Buda, na posição sentada, Mahavira, né, o fundador do jainismo, e todos os grandes sábios aí do passado. Mas hoje a asana, que é aqui então, ó, o terceiro anga aqui, essa parte aqui é uma parte mais ética, aqui é uma parte física, e aqui uma parte transição e uma parte mais interna. Então hoje a asana significa qualquer postura sentada e não sentada. Mas como que a gente sai, então, lá 2.500 anos, 1.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, que a asana era apenas uma postura sentada, e chegamos nessa profusão de asanas que a gente tem hoje, né? Então, aqui a gente entra no yoga pós-clássico, no pós-Patanjali, e o primeiro texto que traz a descrição de um asana não sentado, né, essa aqui é a posição do pavão, Mayurasana, é em torno do século 10, 11 depois de Cristo. Então, a gente está falando de 1.000 anos atrás, aproximadamente 1.000 anos atrás. Aí, né? No contexto, então,
do tantrismo. O tantrismo, ele é uma revolução no pensamento indiano, porque até então, no pensamento indiano, o corpo era meio que colocado de escanteio, o corpo meio que era sujo, o corpo era meio que algo que o praticante de yoga deveria transcender. O tantrismo, ele marca uma reviravolta de 360 graus nesse pensamento, porque no tantrismo, o corpo vai ganhar uma importância nunca dantes vista no pensamento indiano. Essa frase não é minha, é de Mircea Eliade, um grande investigador e pesquisador ocidental, né, um romeno, que tem vários textos aí que são considerados ainda referência no pensamento acadêmico para entender o yoga ainda até hoje, aí para a gente, né? Então, é exatamente no bojo do tantrismo que vai surgir o Hatha Yoga, que então é um yoga que vai dar atenção para o corpo, porque agora o corpo não é algo mais para ser macerado, não é algo mais para ser evitado, nem para ser massacrado, né? Então, se a gente voltar, por exemplo, lá na época de Buda, tinham as práticas ascéticas, que os ascetas, por um objetivo, por exemplo, de desenvolver a vontade ou qualquer outra coisa, ficavam numa determinada posição, quer seja sentada, quer seja em pé, com o braço levantado, ou qualquer outra posição, às vezes por dias, por meses, por anos, né, para, segundo o pensamento da época, para queimar o seu mau karma, para queimar os seus pecados, entre aspas, né? Lembrando que pecado é uma palavra do Ocidente, né? Mas para a gente puxar esse conceito que é mais familiar a gente, né? Então, aqui no bojo do Tantra, do Hatha Yoga, as posturas não têm mais essa concepção de queimar os pecados. O corpo é um instrumento para a iluminação. Ele não é mais um obstáculo para a iluminação. Ele, sim, é um instrumento para a iluminação. Então, ele tem que ser cuidado, ele tem que ficar saudável. Por quê? Porque ele é um instrumento. E então, é por isso que a gente vai ter esse desenvolvimento de asanas, de posturas não sentadas. Por quê? Para trazer, por exemplo, saúde, bem-estar, para trazer tudo que o corpo pode nos proporcionar, né? Então, se no século X, XI surge esse primeiro texto, né, com a descrição de uma postura não sentada, no século XV, a gente tem um outro texto extremamente importante, o Hatha Yoga Pradipika, ao pé da letra, né, uma lamparina ou uma luz sobre o Hatha Yoga, né, então é um texto que vai lançar luz sobre o que é o Hatha Yoga, né, que descreve também asanas, embora não seja o seu cerne, porque ele vai descrever também técnicas purificatórias do corpo, técnicas purificatórias dos chamados canais sutis e centros de forças do corpo, o controle das energias do corpo e técnicas de samadhi, técnicas meditativas. Então, asanas era apenas uma parte dele e nem era uma parte principal. Mas ele vai descrever 15 asanas sentados, então em Patanjali, não sentados. Patanjali, asana era apenas posição sentada. Aqui na Hatha Yoga Pradipika, a gente tem a descrição de 15 asanas, alguns desses asanas ainda são sentados, mas a maioria já não são mais posições sentadas, e vários aí a gente pratica aí nas práticas de yogasanas, né? Então, yogasana é uma prática de yoga que trabalha o corpo. Asana Yoga, né? Yogasana. Né? Então, o que caracterizava esse Hatha Yoga medieval, né? Que a gente está no século XV, né? Então, na idade medieval, na nossa cronologia ocidental, né? Um pequeno número de asanas, ó, então não era. Hoje a gente tem textos aí de yoga descrevendo 2.100 posições de yoga, né? Aqui apenas 15, né? Então, um pequeno número de asanas, principalmente ainda sentados, né? A gente pegar aqui grande parte deles não era asana meditativo, mas ainda sentados, né? As posturas em pé vão surgir aí em torno apenas do século, no início do século XX. Essas poucas posturas eram praticadas lentamente, com muita consciência corporal. Então, elas eram mantidas por longos períodos de tempo, e esses asanas eram considerados propedêuticos ou preparatórios para o trabalho espiritual. O cerne era o que viria à frente. Aqui era apenas uma prática preliminar, com o objetivo de desenvolver
um corpo firme e forte para ficar sentado em longas horas meditativas, para desenvolver saúde e ativar determinadas energias sutis, de acordo então com o Hatha Yoga medieval, que eram importantes no processo meditativo. Então, a prática física era para desenvolver um corpo forte e saudável e também para trabalhar com essas energias sutis, para trabalhar os aspectos de realização espiritual que iam ser trabalhados, então, nessas técnicas, longas horas sentadas. Então, as práticas corporais eram apenas propedêuticas e preparatórias para essas longas disciplinas de Raja Yoga, que é um yoga, então, que vai trabalhar mais práticas meditativas. Então, assim, a gente sai do Hatha Yoga medieval, mais ou menos com essas características aí, né, e vamos entrar, então, no período que a gente vai chegar no Hatha Yoga atual. Então, no século XX, aí no início do século XX, tivemos aí na Índia, né, vivendo até 1966, Kuvalayananda, esse senhorzinho aqui. Século XX, início do século XX, a Índia, ainda colônia britânica, né? Aí já várias décadas como colônia britânica, então uma Índia que já está em contato com o Ocidente, levada pelos ingleses, né? Então, o sistema de educação indiano já estava mais ou menos ocidentalizado, os valores ocidentais já haviam sido introduzidos na Índia, o pensamento científico, etc. Isso vai afetar Kuvalayananda. Embora ele tenha tido, através do seu guru, uma sólida formação em todo o pensamento indiano, inclusive Hatha Yoga, no sentido medieval que nós acabamos de descrever, ele também teve toda a sua formação em paralelo nos moldes ocidentais à época. E ele começa a perceber, instado pelo seu guru, que se o yoga não mudasse, o yoga iria morrer. Por quê? Porque no andar da carruagem da civilização ocidental, eles já estavam prevendo que esse yoga, que você tinha que se retirar para a floresta, para as montanhas, para uma caverna, fazer uma prática extremamente austera, que exigia um comprometimento enorme, quase sobre-humano. Hatha, inclusive, significa isso, significa o caminho difícil, o caminho da disciplina, o caminho que só se conquista com uma ardência, uma dedicação quase quase sobre-humana. E que você tinha que ter a orientação de um guru, era guru-discípulo, uma coisa muito individualizada. Eles perceberam que isso iria se morrer, porque a Índia estava se transformando, estava se ocidentalizando. E nos moldes, no modelo ocidental, esse modelo de Hatha Yoga medieval não iria sobreviver. Então, Kuvalayananda ele vai combinar esse conhecimento do Hatha Yoga com exercícios e também com a ginástica europeia moderna, que tinha sido levada à Índia pelos ingleses, né, a ginástica sueca, etc. E ele vai começar a fazer esse bem bolado aí, essa junção. E como ele tinha formação em ciências físicas, ele era um educador físico, então também ele vai começar a investigar o yoga e apresentar o yoga segundo a nomenclatura ocidental. Então ele vai conduzir experimentos em laboratório, verificando o efeito benéfico da prática de asanas, da prática de pranayama, vai medir isso em laboratório, etc., vai publicar isso na forma de artigos. Então ele contribuiu muito para a chamada medicalização do Hatha Yoga. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a primeira universidade que acolheu o yoga dentro das práticas aí das ciências físicas, da educação física, foi a USP, através de discípulos de Kuvalayananda. Por quê? Porque ele vai apresentar um yoga que já estava palatável para o vocabulário acadêmico ocidental. E ele vai contribuir muito, então, para o desenvolvimento do que a gente chama de yoga postural, que é então yoga mais baseado em asana, mais baseado em postura ao longo do século XX. Outro que contribuiu bastante foi Yogendra, ele morreu em 1989, então aqui a gente está falando aí de pessoas aí que vão aí militar ao longo do século XX, né? O ano que eu entrei na UFA aqui foi o ano que ele faleceu, né?
Então, aí nos livros a gente vai encontrar Yogendra e a domesticação do Hatha Yoga, né? Por quê? Porque o praticante de Hatha Yoga medieval era esse aqui, ó. Esse aqui é uma fotografia aí, final do século XIX, início do século XX, né? Quase que um selvagem, né? Uma pessoa que saía completamente da sociedade, então ia lá para as cavernas, para os Himalaias ou para a floresta, né? Vivia lá comendo folhas, frutos, praticando, como eu disse, práticas muito austeras. Então, era na sociedade do início do século XX da Índia, já ocidentalizada, isso aqui era um selvagem, era um estilo de vida completamente impensável, né? Os indianos já estavam lá tomando chá da 5, lá usando porcelana fina da Índia, então já não tinha mais essa mentalidade aqui, pelo menos as classes mais educadas, né, que as elites, né, que já estavam se ocidentalizando, né. Então, o Yogendra vai ser também um dos responsáveis que vai fazer essa domesticação do Hatha Yoga, vai limpar do Hatha Yoga os aspectos mais esotéricos, os aspectos que não estavam muito palatáveis para o pensamento ocidental, e vai apresentar, então, o yoga mais apresentável para o pensamento ocidental. Ele vai publicar livros, vai vir para o Ocidente, para os Estados Unidos, que já estava se despontando aí na primeira metade do século XX, né, como potência mundial, e ele vai publicar livros que os títulos são já indicativos, ó, asanas de yoga simplificados, yoga e higiene pessoal. Então, são já livros ó, no estilo faça você mesmo, ó, do it yourself, né? Não é mais aquele yoga que você precisa de ter a orientação de um guru, de fazer a prática muito bem feita, porque senão ela pode ter também efeitos colaterais. Não, aqui já é um yoga diluído, simplificado, no estilo faça você mesmo, que começa, então, aí usando, né, as potências aí dos livros, né, da fotografia. Então, aqui, primeira metade do século XX, a gente já tem a fotografia, que vai auxiliar muito a divulgação, porque agora a pessoa pode comprar o livro e ver a foto ali. Até antes disso, ela tinha apenas que ler a descrição, é muito mais difícil para a pessoa praticar, né? E, em terceiro lugar, nós temos Krishnamacharya, que também morre em 1989, né? Ele é chamado de o pai do yoga moderno. Também teve uma sólida formação na cultura indiana, em todos os seus aspectos. Foi aluno de Kuvalayananda, então ele está nessa mesma corrente, escola de pensamento aí. E por muitos anos ele ensinou yoga nesse palácio aqui, no Palácio de Mysore. A Índia, então, estava sob ainda o domínio britânico, mas os britânicos, eles permitiam que os rajás, ou os marajás, né, os reis locais, eles mantivessem um certo poder. Um desses pequenos reinados era o reinado de Mysore, e então lá tinha o seu marajá, e esse marajá, então, contrata Krishnamacharya para ensinar práticas físicas para os seus filhos e demais interessados da família real no seu palácio. E essas práticas foram escritas no livro como práticas físicas, não foram chamadas de práticas de yoga, foram chamadas de práticas de yoga muito, muito depois, né? E Krishnamacharya, ele tinha uma mente também muito aberta, ele também estava muito receptivo quais eram as necessidades daquelas pessoas, daqueles jovens ali naquela época, e não tinha medo de inovar. Ao mesmo tempo que ele tinha uma sólida formação na tradição, ele não tinha medo de inovar, porque ele também percebia que se a tradição não se moldasse aos novos tempos, ela se perderia. Então, Krishna vai ser o responsável por formular uma prática de asanas dinâmica. Então, lá no Hatha Yoga medieval, as posturas eram estáticas, praticadas por longo período. Para jovens, ele percebeu que isso não ia rolar, tinha que ser práticas dinâmicas, que você sai de um asana e vai para outro. Por quê? Porque o jovem tem muita energia, ele precisa de muito movimento, a mente dele está muito inquieta. Então, ele vai introduzir no yoga esse conceito de vinyasa, que é você ligar um asana com o outro, de você sair de um asana e já ir para o outro, né? Por exemplo, a saudação ao sol, que é bastante comum aí na prática de yoga, né? É um exemplo de vinyasa. Você vai ligando um asana com o outro, um movimento contínuo, né? Não asanas estáticos em que você fica um longo período de tempo, né?
E ele também vai introduzir um conceito muito importante, que é o conceito de Vina Yoga. E yoga deve ser adaptado para o praticante. Nem todo asana, nem toda prática é bom para todo mundo. Por quê? Porque os corpos são diferentes, as idades são diferentes, as necessidades de saúde são diferentes. Então, ele vai ter uma grande contribuição nisso, que é uma contribuição ainda profundamente atual até hoje, dessa questão de que o yoga deveria ser customizado e não ser uma commodity em que você oferece uma aula de yoga para 40, 50, mas por questões monetárias, de capitalismo, etc., acaba sendo assim, mas em princípio não deveria ser, né? Ele também vai pegar exercícios de luta livre indiana, vai juntar, então, na verdade, ele faz um casamento de Hatha Yoga medieval, exercícios de luta livre indiana e movimentos da ginástica ocidental moderna. Inclusive, aqui são fotos, agora a gente já tem fotos, né? A gente já pode registrar os yogis em fotos, né? E não apenas em ilustrações, né? Ele praticando vários asanas, né? Vários desses asanas aqui, por exemplo, aqui, ó, Trikonasana, isso aqui vem da ginástica sueca. E as pessoas, no seu imaginário, até mesmo professores aí de yoga, né? Acham que todos esses asanas aqui têm 5.000 anos, né? Os indianos, eles são hiperbólicos em tudo. Então, os indianos, yoga tem 5.000 anos. Yoga nasceu com Shiva 5.000 anos atrás. Qual yoga que você está falando? Esse yogasana? Não, esse yogasana nasce aqui, é um bem bolado, é um cruzamento de Hatha Yoga medieval, exercícios de luta livre, posturas da ginástica sueca, que durante o século XX, início do século XX, dominava o mundo inteiro, até os exércitos usavam como método físico. Yoga hoje é isso, essa confluência de todas essas coisas, né, devido a todos esses contribuintes, né. Quase todas essas posturas em pé que a gente tem hoje, aí, Guerreiro 1, Guerreiro 2, tudo vem da ginástica sueca. Claro que aqui também tem posturas que vêm lá do Hatha Yoga medieval, porque, como eu disse, ele faz a junção de todas essas coisas. E Krishnamacharya, ele nunca saiu embora ele nunca tenha saído da Índia, ele vai formar alunos, esses sim saem da Índia e trazem esse yoga nesse formato para o Ocidente. Então, Indra Devi, uma russa, lá na Índia, na primeira metade do século XX. Yoga era uma prática exclusivamente para homens, mulheres não podiam praticar yoga. Ela chega lá como ocidental. Daí, claro que já tem toda uma diferença, né? Não era uma indiana nativa, era uma ocidental. A Índia, dominada pelos ingleses, ela conversa com o Marajá lá, que era o chefão lá, eu quero praticar yoga. O Marajá fala para o Krishnamacharya, você tem que ensinar yoga para ela. Krishnamacharya fala, eu não ensino yoga para mulheres, a tradição não permite. Eu não estou perguntando se você quer ensinar ou não, eu estou falando que você tem que ensinar yoga para ela. E daí ele começa a ensinar, no início a contragosto, né? Ela se torna uma grande aluna, porque os indianos falavam que as mulheres não tinham uma anatomia suficientemente forte para praticar yoga. Ela prova o contrário disso, né? Vem para o Ocidente, vai para Hollywood, várias estrelas de Hollywood, à época, Marlene Dietrich e várias outras fazem yoga com ela, e claro que isso vai contribuir muito para a divulgação do yoga. Por quê? Porque agora o yoga está aí, hype, né? Já aí nos holofotes do Ocidente, né? A Iyengar, que era cunhado de Krishnamacharya, também foi aluno dele, vem para o Ocidente e foi um dos grandes divulgadores do yoga no Ocidente. Patabi Joyce, que foi também aluno de Krishnamacharya, que também foi um grande responsável por divulgar o yoga no Ocidente. O Patabi Joyce, esse daqui, ó, morreu bem recentemente, né? É o criador e o divulgador, então, criador não, porque na verdade isso veio de Krishnamacharya, ele apenas popularizou no Ocidente o que a gente chama hoje de Ashtanga Vinyasa Yoga. É uma forma de yoga bastante vigorosa, é um estilo de yoga, que foi desenvolvido para jovens, porque é uma prática muito vigorosa, que precisa de ter bastante flexibilidade, muita disposição,
esse Ashtanga que não tenha nada a ver com a Ashtanga de Patanjali, então lembrar que Ashtanga é 8 membros, né? Então aqui é um outro sentido. Vinyasa, porque todos os asanas são ligados, um ligado com o outro, é como se fosse uma dança que vai fluindo, né? É um estilo de yoga muito conhecido aí, bastante praticado, e auxiliou muito a divulgar o yoga no Ocidente, né? O yoga que a Madonna, por exemplo, pratica é esse daqui, né? A Madonna é considerada uma grande embaixadora do yoga do Ocidente, porque uma superstar, né? Quando ela coloca lá que ela pratica yoga, isso viraliza literalmente, né? A Iyengar, aquele que era cunhado lá de yoga, então ele vai desenvolver o estilo de yoga com muita precisão, que vai dedicar muita ênfase à precisão do asana, que a postura seja feita com muita consciência, que você recrute a musculatura adequada para evitar lesões, para evitar contratempos, e, se necessário, usar os próprios, os objetos que auxiliam você a entrar no asana com segurança, mesmo que você seja uma pessoa mais idosa, mesmo que você tenha limitações. Então, ele vai ser um grande propagador daquela questão, então, que o asana, que já vinha do mestre dele, Krishnamacharya, tem que se adaptar à pessoa, tem que ser customizado à pessoa, se necessário, utilizando, então, esses auxiliares, utilizando aí os próprios, né? Também um estilo de yoga que é muito conhecido no Ocidente, foi muito importante para desenvolver o yoga como profissão no Ocidente. A Iyengar, então, vai ser um grande estimulador que os instrutores de yoga tinham que se profissionalizar, então não era eu acho que eu sei yoga, eu vou lá ensinar, não. Tinha que se profissionalizar, você estudar, de ter um aporte teórico, que é o que a gente tem hoje, aí, as formações de instrutores de yoga, né? Um quarto que divulgou muito, que ajudou muito também na divulgação do yoga no Ocidente, foi Shivananda. Shivananda, ao contrário de Krishnamacharya e seus discípulos, né, que aqui a gente tem práticas de yoga mais físicas, mais posturais. Ó. Tem pranayamas, aqui tem exercícios respiratórios? Tem. Tem práticas meditativas? Tem, mas não é o foco, não é o cerne. Krishnamacharya, então, ele vai desenvolver uma forma de yoga muito postural. Shivananda, ele defendia ainda o yoga integral. Então, embora ele reconhecesse que o yoga tinha que adaptar aos discursos do Ocidente, senão ele, de fato, ele iria morrer, mas ele não podia abrir mão de, além de ser uma prática física, dos seus aspectos mentais e espirituais. Então, ele vai propor essa yoga integral. Então, uma yoga que, mais do que a de Krishnamacharya, de Iyengar, de Patabi Joyce, ele vai tentar preservar o elemento mais espiritualizante, para trabalhar esse aspecto também do ser humano, para não deixar esse aspecto de lado. E a gente vê isso bem nesse lema dele, né? Ele dizia que todo praticante de yoga tinha que ter isso aqui como lema: sirva, ame, doe, purifique, medite, realize, né? Então, tentando trabalhar todos os aspectos, né? Os aspectos devocionais, os aspectos da ação, os aspectos do estudo, aqueles caminhos do yoga que a gente falou lá antes, né? De Bhakti Yoga, de Karma Yoga, de Jnana Yoga. Então, isso que ele chamou de yoga integral. A prática de yoga tinha que trabalhar todos esses aspectos, e não só centrar no aspecto meramente físico, né? Então, assim, a gente chega no yoga aí dos dias atuais, né? Hoje aí tem várias denominações, né? Vai encontrar yoga para todos os gostos, né? Por exemplo, o Bikram, ou hot yoga, né, que você pratica numa sauna, numa sala a 40 graus, né? E daí tem aí, hoje, beer yoga, né? Tem ganja yoga, goat yoga, yoga com cabras, tem de tudo, né? Daí o capitalismo se apropria disso, né? E vai... o que está dando dinheiro, né? O que é trend, as pessoas vão embarcando aí, né? Então, em comum, todas essas abordagens do yoga, né, o que elas têm? Baseiam-se em algumas práticas mais simples do Hatha Yoga medieval, com foco em asanas e alguns exercícios respiratórios, deixando aqueles aspectos mais esotéricos de lado, algumas técnicas de ginástica ocidental e exercícios de lutas marciais. A saudação ao sol, por exemplo, a gente tem, no início ela era praticada na Índia,
ainda no período medieval, para treinar os soldados. Era uma prática de condicionamento físico que vai ser incorporada e hoje as pessoas acham no yoga que é uma saudação ao sol, né, ao deus sol, Surya, tem 5.000 anos. Né? De fato, prostrações ao deus Surya, que era um deus védico, né, o deus solar, Apolo, né, para os gregos, não é isso? Apolo, o deus solar, né? Na cultura indiana é Surya, o deus Surya. Né? Há relatos de prostrações ao deus Surya, né, no nascer do sol, aí de 3.000 anos, mas eram apenas prostrações, não era essa sequência aqui, hoje, que a gente chama de saudação ao sol. Isso aqui é muito, muito recente. Né? E daí a gente tem também essas mudanças, né? Por exemplo, no Hatha Yoga medieval, aqui é uma pintura medieval, mostrando então a Sarvangasana, né? O asana, né? A postura que trabalha todo o corpo. A sarva é o todo, inteiro, né? Lá no Hatha Yoga medieval, representado então aqui no Ocidente. Veja que aqui, ó, então no yoga hoje, ó, quais são os benefícios do Sarvangasana? Estimula a glândula tireoide, ó, porque o sangue está fluindo aqui em direção à cabeça, a glândula está comprimida, você faz uma trava aqui, né? Tem um grande afluxo sanguíneo na região da tireoide. Tranquiliza a mente, porque ela estimula o sistema nervoso parasimpático, estimula a resposta de relaxamento. Traz, então, alívio mental e de estresse emocional, justamente por ativar o sistema nervoso parasimpático. Ela aumenta o sistema imunológico, né, daí um boost, né, aumenta, um estímulo no sistema imunológico, justamente por trazer muito sangue aqui, para o timo, para essa região aqui, que tem muitos órgãos importantes para o corpo, né, e, claro, é boa para a circulação geral, porque faz aqui esse retorno venoso do sangue aqui dos membros inferiores, etc., né? Faz com que o coração bata aqui utilizando uma força menor, né? Porque está numa posição aqui mais benéfica, né? Enfim, todos os benefícios físicos. Isso é o que a gente vende hoje aí, os benefícios de Sarvangasana no yoga postural moderno. Para que se fazia Sarvangasana no Hatha Yoga medieval? Naquela época, provavelmente eles nem sabiam o sistema imunológico nos moldes que a gente sabe hoje, né? Aqui ela era ensinada no Hatha Yoga medieval, então é dito que no interior do cérebro nós estamos constantemente produzindo o néctar da imortalidade, chamado em sânscrito de Amrita, o néctar dos deuses, Amrita. Esse néctar, em nós, seres mortais comuns, ele está constantemente sendo gotejado e caindo na direção do sol do corpo, o plexo solar, e queimado aqui no plexo solar. Então, quando você faz uma posição invertida, você evita que esse néctar goteje por gravidade nesse plexo solar e seja queimado, preservando esse amrita nas partes superiores do corpo, e isso é dito, então, por trazer rejuvenescimento. Isso é o que está descrito no Hatha Yoga medieval. Se eu falar isso numa aula de yoga hoje para um médico, ele vai provavelmente rir na minha cara. Embora, se a gente vai cavucar aí nessa descrição, a gente vê que tem elementos que fazem muito sentido, né? Por exemplo, a saúde do cérebro, a longevidade do cérebro está muito relacionado aqui a questão do alívio do estresse, e hoje a gente já verificou aí pelos métodos ocidentais que é uma postura que de fato estimula o sistema nervoso parasimpático e a resposta de relaxamento. E claro que controlar o estresse, desenvolver a resposta de relaxamento, né, para você ter uma noite de sono mais tranquila, né, então é uma posição ideal para a gente, ali no final da tarde, você já começar a chamar ali o GABA, de começar a tranquilizar a mente para ter uma noite de sono mais reparadora, ela é fundamental para manter a nossa imunidade, para manter a nossa longevidade, para manter a saúde como um todo, né? Mas claro que todos esses conceitos são conceitos já ocidentais, da ciência médica ocidental, e a descrição lá no Hatha Yoga, em medieval, então, é desse amrita, desse néctar, né? Daí, claro que a gente está
num outro paradigma, numa outra visão de mundo, que eu defendo que a gente deve manter um olho no gato e o outro olho no peixe. Eu não defendo que a gente deva abrir mão de todos os conceitos do Hatha Yoga medieval e ficar somente com os conceitos das ciências médicas atuais, até porque a gente sabe que os conceitos da ciência eles são válidos até hoje, né? Amanhã eles podem mudar completamente, porque esse é exatamente o espírito da ciência, dela se auto-questionar e mudar, senão não é ciência, né? Senão é outra coisa, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo em que alguns conceitos, por exemplo, medievais, nos soam bastante impalatáveis ou não palatáveis hoje, mas ao mesmo tempo eles tinham uma visão integral do ser humano. Eles não tinham essa visão compartimentada que a gente tem hoje, segmentada. Então eles tinham uma visão, vou usar um termo da moda, né, holística, ou uma visão integrativa do ser humano, né? E quando a gente fatia o ser humano, a gente perder coisas, né? Como, por exemplo, a gente tem aí hoje, cada vez mais, a ciência psicossomática, né, tem ganhado importância aí nas ciências médicas. Por quê? Porque uma abordagem apenas somática do corpo não dá conta de resolver todos os problemas de saúde que a gente tem hoje. E nem só uma abordagem da mente, né? A psicologia, inclusive, está em maus lençóis, né? Hoje aí com o desenvolvimento das neurociências, né? Porque provavelmente as neurociências vai abarcar aí, no futuro breve, o terreno aí dos psicólogos, né? Por quê? Porque as neurociências vêm com fundamentos para a gente aí não ficar discutindo as ideias da mente como sendo apenas pressupostos teóricos, segundo as diversas escolas, né? Transformar numa religião, né? Em que o psicanalista não conversa com a outra escola, etc., porque se transforma aquilo tudo numa religião, né, num artigo de fé. Enfim, é uma discussão longa aí, mas, então, essas visões mais integrais do ser humano, né, ainda podem, talvez, nos dar respostas de perguntas atuais e futuras que a gente ainda possa ter, que essas visões que fatiam o ser humano, às vezes, não conseguem dar uma resposta. É claro que todos os benefícios também trouxe, né? O fato da gente fatiar o ser humano em diversos compartimentos fez com que todas as suas ciências, embora separadas, se desenvolvessem muito, né? A biologia, da medicina, da física, etc., causou um enorme desenvolvimento em cada uma delas à medida que você especializa, mas quanto mais também especializa, perde-se a visão do conjunto também, e você paga um preço também por isso, né? E aqui a gente ainda preserva essa visão do conjunto, né? Então, a gente pode perceber ó, que yoga é muito mais do que um exercício físico aqui, né? O que eleva a prática de asana do patamar de exercício físico para yoga, para aquela ação lá de união, é essa ação inteligente e a infusão de uma consciência por todo o ser durante a prática das posturas. Porque, caso contrário, os cavalos, né, os sentidos, eles querem puxar para todos os lados. E o yoga é justamente a gente colocar rédeas nesses cavalos e o condutor está no comando da carruagem, não o cocheiro nem os cavalos, né? Então, o que diferencia uma prática de yoga numa prática, por exemplo, de academia, aí no sentido de musculação, ou numa prática de pilates, é justamente essa consciência por todo o ser, né, dessa consciência de que nós somos esse corpo, mas não somos só esse corpo. Nós somos a energia que permeia, que dá vida a esse corpo, mas não somos só essa energia. Nós somos essa mente, mas não somos só essa mente. E assim sucessivamente, que nós temos aí diversas partes, e essas partes devem ser coordenadas. Então, como os cavalos, o cocheiro, devem ser coordenados e colocados a serviço do ser. Então, uma prática de yoga, a rigor, deve ser uma meditação dinâmica, uma prática de yogasanas, né? De um yoga de asanas, né? Uma meditação dinâmica, que é tudo que a gente precisa hoje, né? Nossa mente
por tudo que a gente falou aqui, né, esse excesso de estímulos tem esgotado muito o nosso tônus mental, né, tem drenado muito as nossas energias. E o nosso cérebro, quando a gente direciona, quando a gente foca numa única tarefa, isso ajuda a economizar energia. E o que é uma prática meditativa, se não você focar a mente num único ponto? Então, isso é do ponto de vista das neurociências, né, você está fazendo com que o cérebro economize energia. E isso permite que a percepção do ser, do passageiro, emerja, que venha à tona. Que ele não fique lá no fundo, obscurecido pelo excesso de estímulos, e que ele venha à tona, que é o sono profundo, acessar aquele estado de sono profundo, mas agora não de modo inconsciente, de modo consciente. Então, isso é o que nós chamamos de yoga hoje, é uma prática baseada em asana, às vezes com um pouco de pranayama, às vezes na aula um pouquinho falar sobre o corpo sutil, as limpezas, os selos. Essa semana, por exemplo, eu tive uma experiência na aula de quinta-feira, que eu conduzo aqui no Santa Mônica, inclusive estão todos convidados, terças e quintas, 4h30, às 18 horas, ali no antigo RU. Terça-feira conduzido pela Juliana, quinta-feira por mim. Eu falando um pouquinho sobre a questão do aspecto do corpo sutil, né, e a importância dessa percepção na prática de yogasanas, né, uma moça, mas então yoga é uma religião? Não estamos falando aqui de deidades, não estamos falando de ritos, estamos falando de aspectos do ser humano que não são aspectos meramente físicos, né? Ela pegou o tapetinho e saiu da sala, né? Então, isso é um profundo desconhecimento, né, do que é o yoga. E se a pessoa quer simplesmente 100% uma prática física, é melhor que ela faça pilates, né? O yoga não é uma prática 100% física. Embora no yoga medieval, o asana estava muito mais equilibrado com as demais partes, né? Então, durante o século XX, nós vimos, eles perceberam que se o yoga continuasse trabalhando todas essas partes, num aspecto iniciático, né, que você tinha que procurar um guru, se afastar da sociedade, uma prática muito desafiadora, em que você dedicava uma vida a ela, o yoga iria morrer. Então, por isso que ele se transforma nisso e está aí sobrevivendo até hoje, né? A gente poderia falar dos benefícios físicos da prática regular do Hatha Yoga, né? Basta que vocês façam essa pergunta aí para o chat GPT, né? Quais são os benefícios físicos da prática regular de yoga? Ele vai te trazer todas essas respostas aqui. Como também essa apresentação está aí gravada, né? Então a pessoa pode dar um pause aí e ler. E também o chat GPT sabe todos os benefícios mentais, embora ele mesmo não pratique yoga, né, ele sabe todos os benefícios mentais da prática de yoga. Aí são benefícios bastante importantes aí para hoje, né? Assim eu encerro, então, essa primeira parte e convido vocês a gente fazer aqui um breve exercício aí nos 20 minutos restantes, tudo bem? Até meio-dia, né? Podemos fazer essa pequena prática? Aproximadamente, então, aí 20 minutos, né? Então, convido vocês a sentarem numa posição confortável. Se você estiver sentado, então, numa cadeira, tente apoiar bem a planta dos pés aí na cadeira que você esteja, a partir da cadeira que você esteja sentado. Se você quiser deixar a mente um pouquinho mais alerta, pode retirar as costas da cadeira, então sentar sem apoiar as costas, para não ficar uma posição muito relaxada, né? Mas se quiser continuar com as costas apoiadas, também não tem nenhum problema. Só para não ficar muito relaxado e não te dar sonolência, né? Então, pés bem apoiados no chão. E agora vamos, pouco a pouco, tentar recolher os nossos sentidos, né? Aquela tarefa de tentar controlar um pouquinho aqueles cavalos que puxam a carroça, que, devido aos estímulos, querem ir para todos os lados. Vamos começar a domar um pouquinho esses cavalos.
Então, a partir desse som, vá se desligando de todos os sons mais externos e venha concentrando apenas nos sons que estão na sala ou no ambiente que você esteja nesse momento. Então, diga para você mesmo, repita mentalmente: eu estou abstraindo de todos os sons externos, estou focando a minha mente apenas nos sons da sala. Leve agora a atenção até a sua respiração e, como observador, sem interferir na sua respiração, apenas observe o fluxo e o refluxo do ar. Quando o ar entra, diga mentalmente para você mesmo: ar entrando. E perceba o ar tocando a ponta do nariz, tocando aí a divisão interna do nariz, o septo nasal. O ar frio que entra. E na exalação, perceba o ar um pouco mais quentinho saindo, também tocando a ponta do nariz. Apenas observe. Ar entra, ar sai. Quando inspira, repita mentalmente para você mesmo: ar entra, ou ar entrando. Quando exalar, repita mentalmente: ar saindo. Ar entrando, ar saindo. Todas as vezes que a sua mente, durante o nosso exercício, durante todo o exercício, quando a sua mente ou seus cavalos fogosos tomarem outra direção, amorosamente, chame de volta a mente apenas a contemplar a respiração ou o comando seguinte que for dado, sem brigar com ela. E a partir de agora, a gente vai percorrer diversas partes do nosso corpo, levar a nossa mente, a nossa consciência a diversas partes do nosso corpo. Vamos dar ordem para esse cocheiro, que é a mente, que está conduzindo as rédeas dos cavalos que são sentidos. Então, não é necessário que você mexa a parte do corpo, apenas leva a sua consciência até aquela parte e, naturalmente, ela vai se acalmar e relaxar. Então, leva a sua consciência ou a sua mente até os dedos dos pés, sinta e relaxe os dedos dos pés. Relaxe agora a planta dos pés. Leve a mente e relaxe o dorso dos pés. Relaxe os calcanhares. Relaxe agora os tornozelos. Relaxe toda a parte inferior das pernas, dos joelhos até os tornozelos, relaxando as panturrilhas, as laterais externas, a parte da frente e as laterais internas. Leve a sua mente agora até os joelhos, relaxando-os completamente. Relaxe agora as coxas, relaxando a parte da frente, as laterais externas, a parte de trás, as laterais internas. Traga agora a sua consciência para a região do quadril e relaxe toda a região do quadril. Relaxando as nádegas, o assoalho pélvico, os órgãos sexuais. Relaxa a parte
parte da frente do quadril e as laterais do quadril. Traga a consciência agora para o abdômen e relaxe toda a região abdominal, relaxando os intestinos e todos os demais órgãos abdominais. Agora relaxe toda a região lombar. E a partir da região lombar, percorra toda a sua coluna com a mente, de baixo para cima, e convide todas as vértebras, todos os discos, toda a musculatura que passa ao lado da sua coluna a relaxar. Visualize ou imagine uma onda de relaxamento que vai subindo pela sua coluna de baixo para cima. E à medida que essa onda vai subindo, vai relaxando toda a coluna vertebral. Relaxa agora toda a musculatura das costas. Relaxa as laterais do tronco. Relaxe o tórax. Relaxa as clavículas e das clavículas os ombros. Deixa os ombros bem relaxados, firmes, mas relaxados. E a partir dos ombros, relaxa as axilas, os braços, os cotovelos, os antebraços, os punhos, as palmas das mãos, o dorso das mãos e os dedos das mãos. Volte a sua atenção ou a sua mente até a região da nuca, relaxando toda a região da nuca. Perceba a conexão entre o seu tronco e a sua cabeça e relaxe essa região. Solte a musculatura dos ombros, trapézio. E a partir daí relaxe toda a região do pescoço. Relaxando a garganta, o queixo, relaxando toda a mandíbula inferior. Perceba o ponto em que a sua mandíbula inferior se insere na cabeça, no crânio, aí próximo às orelhas. Relaxe esse ponto. Relaxe agora a língua, os lábios. Relaxe todo o palato inferior da boca. Relaxe todo o palato superior da boca. Agora leve a sua atenção até a sua face direita. Relaxe a face direita. Relaxe toda a lateral direita do seu rosto. Relaxe a face esquerda. Relaxe toda a lateral esquerda do seu rosto. Relaxe os olhos. Relaxe as sobrancelhas, as pálpebras. Relaxe a testa e todo o couro cabeludo. Leve a sua atenção agora para toda a parte direita do seu corpo. Relaxe toda a parte direita do seu corpo. Leve a sua mente agora para a parte esquerda e compare a parte esquerda com a parte direita. Sem julgar, apenas observe. Agora relaxe toda a parte esquerda do seu corpo. Leve a sua mente ou a sua consciência agora para toda a parte da frente do corpo. Relaxe toda a parte da frente do corpo. Agora relaxe toda a parte de trás do corpo. Relaxe todo o corpo, dos pés à cabeça. Agora, utilizando a sua visualização interna ou a imaginação, visualize ou imagine que você está sentado no topo de uma montanha. Está bem firme, uma posição bastante estável, no topo de uma montanha.
à sua volta, 360 graus, uma vegetação verde, uma floresta densa, se estende a perder de vista. E lá no horizonte, o sol começa a nascer. Então é de madrugada. O sol começa a nascer. Visualize ou imagine, então você sentado no topo da montanha, vendo o imenso e alaranjado disco solar começando a se elevar no horizonte. E à medida que ele vai se elevando, vai tingindo de laranja, de róseo, todo o horizonte. Diversos tons de cores. As gotas de orvalho sobre as plantas, sobre as flores, tornam-se cristais luminosos, refratando ou refletindo a luz solar. Os pássaros começam a voar, as borboletas, e há uma profunda atmosfera de vitalidade por todo o ambiente, porque um novo dia se inicia. E essa vitalidade vai ser responsável por todos os movimentos, por tudo que vai acontecer durante o dia. Sinta essa vitalidade e convide-a a permear todo o seu corpo. Visualize ou imagine, então, que essa atmosfera está profundamente vitalizada ao seu redor. E cada respiração que você faz, você sorve, você absorve essa vitalidade. Visualize ou imagine que o seu corpo é transparente como um cristal. E à medida que você vai absorvendo essa vitalidade, ela vai permeando, vai se difundindo por todos os órgãos, por todas as células, por todos os tecidos do seu corpo. Como se o seu corpo fosse, embora feito de cristal, como uma esponja que vai absorvendo toda a vitalidade. E agora o sol já está um pouco mais alto. E extasiado, enamorado, você olha o imenso céu azul que se espalha acima de sua cabeça. Uma brisa suave, muito suave, toca o seu corpo. O sol é brilhante, mas não queima. E olhando esse imenso céu azul, que se estende por 360 graus na abóbada celeste, infinito, cristalino, transparente. Você percebe que essa é a real natureza da sua mente, imensa, infinita, cristalina. Um céu que pode refletir todas as cores, que todas as imagens podem se formar através de nuvens diferentes, tal qual a nossa mente. Que embora possa ser ofuscada por nuvens, por fumaça, por fatores diversos, lá no fundo sempre permanece infinita, límpida e azul. Todas as coisas são transparentes, nascem e morrem na mente, como as nuvens nascem, passam, tomam formas diferentes e desaparecem. Mas no final, sempre o céu azul, infinito, límpido, permanece. Então, reconhecendo essa natureza da sua mente, que é de um céu azul, imenso, límpido, reconheça que tudo o que se passa nela são fenômenos efêmeros, transitórios, e não se identifique com eles.
Eles são reais, naquele momento que eles existem, mas vão passar. E agora ainda usando a sua visualização, essa capacidade de imaginar, perceba o sol, aquele céu, o sol que está naquele céu azul, sol brilhante, cálido, que aquece a sua pele, mas não queima. Você percebe que a natureza do seu verdadeiro ser é a natureza desse sol, sempre brilhante, sempre emitindo luminosidade por todo o sistema solar. E no seu entorno, girando os planetas, satélites e todos os demais corpos astronômicos. Deixe que essa natureza pura do Sol, como vitalizador, seja a sua natureza. Apenas permita que ele venha à tona, que ele venha à superfície, porque essa é a nossa real natureza. Pouco a pouco, venha trazendo a mente novamente para os sentidos, registrando os sentidos, registrando os sons da sala, o barulhinho da ventoinha do projetor, o som da tigela, e mexendo suavemente as mãos, os pés, vai trazendo novamente a consciência, permeando todo o corpo, sentindo novamente todas as partes do corpo. Numa respiração um pouco mais profunda, abra os olhos. E estamos aqui agora, novamente no estado de vigília plena. Muito obrigado, namastê. Um bom final de semana a todos que estão assistindo ao vivo e um bom dia de manhã para quem está vendo a gravação.